Olá pessoal, sou eu aqui de novo, o chefe Rodrigo Bandeira, para mais um vídeo do nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu queria que você fizesse sua inscrição aqui no nosso canal. Eu queria que te pedir isso, é muito importante. Aquele like que você pudesse dar logo aí antes, porque às vezes você assiste o vídeo até o final e não lembra de dar o like. Então já te peço que deixa teu like, e se você não gostar do vídeo, você vai aí e tira o like no final, tá bem? A inscrição do nosso canal é muito importante, pessoal. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, faz a tua inscrição, isso é muito importante pra gente, tá certo? Outra coisa, se você puder compartilhar conosco algum comentário que você queira fazer a respeito do vídeo, até alguma dúvida que ficou na tua cabeça aí em relação ao assunto, também pode fazer um comentário, pode perguntar o que você quiser, que eu respondo assim que eu puder, tá bem? Então vamos lá, se você também tiver interesse, se você achar que conhece alguém que tem interesse nesse assunto, compartilha também esse vídeo nas suas redes aí, beleza? É importante pra gente. Então vamos lá pro vídeo. Então pessoal, semana passada nós falamos sobre o fator de perda ou fator de correção, que dizia respeito à relação entre o peso dos alimentos que você compra e o peso dos alimentos que você põe na panela, né? Então existem pesos diferentes, você compra uma coisa e bota na panela outra. Essa diferença após a limpeza, etc., é o fator de perda ou correção. Se você quiser saber os detalhes, se você não viu ainda, vê o vídeo da semana passada, que está lá explicado em detalhes. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o fator de cocção, que é um outro fator muito importante para quem gosta de cozinhar, tanto profissionalmente, quanto de forma amadora para sua família, tá certo? O que é isso, pessoal? O fator de cocção é a relação entre o peso do alimento cru e o peso do alimento cozido. Basicamente isso. Existem alimentos que hidratam e existem alimentos que desidratam. Existem alimentos que ganham água com a cocção e existem alimentos que perdem água com a cocção. Vocês já devem ter visto, por exemplo, coloquei aqui dois exemplos, né? O arroz, por exemplo, ele hidrata, né? Aqui a gente tem um arroz cru e aqui um arroz cozido. Ele ganha peso, porque a água entra dentro do grãozinho do arroz, tá bom? Por isso que ele fica esponjosozinho. E a carne, por exemplo, a proteína, ela desidrata. A gente tem aqui uma proteína crua e uma proteína assada. Tanto ela perde gordura, quanto ela perde um pouco de gordura, sim. A gordura derrete um pouco, quanto ela perde água, né? Então, assim, quando ela desidrata, ela diminui o peso, tá certo? Por que é importante saber isso, Rodrigo? Bem, é importante ressaltar que, diferentemente do fator de perda, né, que vimos no vídeo anterior, o fator de cocção poderá ser menor que 1. Vocês lembram que quem viu o vídeo lembra, quem não viu vai lá ver, tá bom? Que o fator de o fator de perda, ele nunca pode ser menor que 1. Por quê? Porque ele é igual ou mais, o alimento depois de limpo ele vai ficar do mesmo peso ou mais leve que o alimento comprado. Diferentemente do fator de cocção, que ele pode, como a gente acabou de ver, ele pode ganhar peso ou perder peso do alimento em relação ao alimento antes da cocção. Então, ele pode ser menor que 1 ou maior que 1. Quando é que ele é 1? É quando não há essa perda, né? Por exemplo, com sei lá, um alimento que você come cru, um alface ou um tomate, por exemplo, que você corta em rodelinha e come, não tem nenhuma cocção, então ele nem vai hidratar nem vai desidratar. Então, nesse caso, o fator de cocção dele é 1, tá certo? Qual é a importância disso? Quando você prepara um hambúrguer, por exemplo, muitas lanchonetes, restaurantes, né, colocam lá: meu hambúrguer é um hambúrguer de 90 gramas. Até nessas grandes lanchonetes de franquias, né, a gente vê lá o hambúrguer de 90, o hambúrguer de 50, né? Aquele cheeseburgerzinho menorzinho, um hambúrguer de 50 gramas, aí tem um hambúrguer de 90, tem um hambúrguer de 150 e por aí vai. Esse peso, o que é que vocês acham que esse peso ele vai ser antes ou depois da cocção? É lógico que ele vai ser depois, né, gente? E existem clientes que pesam o alimento. Às vezes quem faz parmegianas, por exemplo, ou filés, enfim, bifes para entrega, você diz lá na descrição do seu produto lá na internet, quem tem delivery, por exemplo, né? Você coloca lá, meu bife de filé de frango, por exemplo. A parmegiana tem 150 gramas. Tem gente que vai pesar em casa, não se iluda, tá bom? E assim,
O hambúrguer, por exemplo, aí, né? A gente tem um hambúrguer cru, hambúrguer aí, nesse caso aí, um hambúrguer grelhado. Depois a gente vai dar uma aula aí sobre diferenças de grelha, de chapa, enfim, de técnicas de cocção, que tem muita gente que se enrola com isso, tá certo? Então, sem saber o fator de cocção, você não vai saber qual o peso necessário para preparar o alimento cru. Então, para que se tenha o peso correto após seu cozimento. Então, assim, se você vai vender um bife de 150 gramas, no prato, você tem que saber qual o peso desse bife cru. Concorda comigo? Se você não sabe o peso do bife cru suficiente para que após a cocção, que ele vai desidratar, no caso do bife, né? Ele vai desidratar, ele fique com aquela pesagem prometida, no caso aí, por exemplo, um hambúrguer de 90 gramas, se para o meu hambúrguer chegar dentro do pão, no prato do meu cliente com 90 gramas, ele tem que ter quanto cru, né? Antes de ir para a chapa ou para a grelha. Quanto? Então, como é que a gente sabe isso? É importantíssimo que você saiba o fator de cocção, tá certo? Se você não sabe, você pode entrar na roubada. E para quem também cozinha de forma amadora, a mesma coisa. Claro que não é tão relevante assim, mas se você vai fazer, sei lá, você vai receber seus parentes na sua casa, você vai fazer 1 kg de arroz, mas é 1 kg de arroz na panela ou é 1 kg de arroz no saquinho? São completamente diferentes, tá bom? Então, como é que a gente calcula isso, pessoal? Para um único item, porque existem duas formas aqui, tá? Vamos começar pela mais simples. Ambas são simples, mas vamos começar pela mais simples. Para um único item, o fator de cocção a gente vai chamar de FC cedilha, tá certo? Para não confundir. O peso pronto, o peso do alimento pronto eu vou chamar de PP, tá? E eu tenho o peso do alimento cru, que eu vou chamar de PC, tá? O fator de cocção vai ser o meu PP dividido pelo PC, tá certo? Então o fator de cocção vai ser o peso do alimento pronto dividido pelo peso do alimento cozido. Por exemplo, no caso do hambúrguer, eu tenho um PP, que é o peso dele pronto, o hambúrguer, o que a gente falou anteriormente, de 90 gramas. Para eu ter um hambúrguer de 90 gramas no pão, o meu PC tem que ser de 120 gramas, tá? Agora, como é que eu sei isso? A gente calcula, tá, gente? Você não tem como saber. De cara, você não tem como saber. Você vai ter que fazer você vai ter que testar ou ver na internet alguma coisa na prática, né? Assim, você vai ter que procurar na internet alguma tabela que já exista mais ou menos para você ter uma noção. E é claro que isso também vai depender do ponto da carne. Tá? Do ponto da carne. Quanto mais bem passada a carne for, isso é muito importante, tá? Quanto mais bem passada a carne for, mais leve ela vai ficar. Por quê? Porque quanto mais bem passada, mais desidratada ela vai ficar mais seca, né? E vai ficar mais leve, consequentemente, tá bom? Então, no nosso caso aqui, nós temos o fator de cocção 90 dividido por 120, que vai dar 0,75, como eu falei para vocês. Quando o fator de cocção é menor que 1, o alimento perdeu peso, ou seja, ele desidratou durante a cocção, que é o caso da carne. Tá certo, pessoal? Então isso é assim fundamental. Rodrigo, como é que eu calculo em casa se eu não tenho como saber? Não, você vai ter que fazer um teste, por exemplo. Na verdade não é nem um teste, você vai fazer um bife lá, vai pesar o bife cru, certo? Depois você vai pesar aquele bife do ponto que você quiser, depois de você chapar ele, ou grelhar, enfim, ou assar, sei lá, do jeito que você quiser fazer. Você vai pesar. Aí você vai fazer essa relação. Quando você tiver que a relação do bife cru e do bife cozido é 0,75, pronto. Aí fica fácil de você saber, né? Porque aí quando você quiser saber, mas se eu quiser fazer o bife na gramatura correta, né? Por exemplo, porque você fez um bife num peso qualquer, mas você achou a relação é 0,75, o meu fator de cocção. Aí você só faz inverter a fórmula aqui, ó. Na realidade, você só faz inverter a fórmula aqui. Se eu tenho que o fator de cocção é PP dividido por PC, né? Aí se você já achou o fator de cocção, que é 0,75, aí vamos supor que você queira que o seu bife no pão chegue a 100 gramas e não 90. Eu quero 100 gramas e não 90, tudo bem. Tá? Tudo bem.
Então você vai colocar aqui o fator de cocção que você já encontrou, que é 0,75, aí vai colocar no PP aqui 100 dividido pelo PC, que você quer encontrar o PC, correto? Se você quer 100 gramas aqui, você quer encontrar o seu PC, porque você sabe que o PC 120 vai gerar 90 gramas de... Você sabe que vamos falar, né, que o peso, se o peso dele cru é 120, você sabe que você vai gerar um peso pronto, cozido, de 90 gramas. Mas você quer gerar um peso pronto de 100 gramas. Então você quer achar o peso dele cru. Então você joga aqui na fórmula. Você já descobriu a relação, que é 0,75. Essa relação você descobre com qualquer bife de peso aleatório. A proporção é sempre a mesma. Esse número aqui, o fator de cocção é sempre o mesmo, tá certo? Independente do peso do bife. Isso é proporção. Então você joga aqui o fator de cocção que você já encontrou aleatoriamente, né, por um peso aleatório que você testou lá, e achou 0,75. Quando você achou esse 0,75 aqui, você joga ele aqui, aí joga o seu PP, né, que você quer, que é 100, dividido pelo PC. Aí você só faz a conta normal. Você vai multiplicar PC vezes 0,75 igual a 100. Né? É a conta normal, gente, de matemática, tá certo? Você vai multiplicar os inversos. Você vai multiplicar esse por esse e esse por esse, que aqui no caso é 1. Tá bom? Aí você vai achar o seu peso dele cru, tá bom? Isso aí a gente pode fazer depois, se vocês quiserem, sentirem necessidade, pode colocar nos comentários que eu coloco exemplos para vocês práticos, bem bacanas, tá certo? Mas não tem erro não. É uma conta bem simples. Bem, pessoal, então agora nós vamos para o peso de um prato. Quando eu digo um prato, não é um prato feito, tá? Imagine um prato de arroz, que é o que a gente vai colocar aqui, tá? Um prato de arroz para você servir para a família, numa travessa, tá bom? Então isso pode ser, eu botei arroz para ficar mais simples, poderia ser uma lasanha, poderia ser, sei lá, uma macarronada, poderia ser uma feijoada, poderia ser qualquer coisa que você quisesse, tá bom? Então, aqui tem um pouquinho de diferença, porque a gente está lidando com pratos que vão envolver diversos itens, tá? Diversos ingredientes, tá certo? Então, no caso do hambúrguer lá, eu considerei somente a carne. Aqui não, aqui são diversos itens que a gente vai lidar. No caso, eu coloquei o arroz para ser bem simples, para a gente trabalhar somente com 2 itens, que é o arroz e o sal. Basicamente isso, tá certo? Então, aqui no caso a gente tem o fator de cocção, que é o FC cedilha, da mesma forma, tá bom? E o rendimento total, que no caso aqui substitui o nosso lá, o peso pronto lá, o PP, tá? O rendimento total, que é o rendimento total do prato, o peso total do prato pronto, tá bom? E o total dos pesos líquidos, que é o somatório dos pesos. Por que somatório de peso líquido? Lá só tinha um peso, que eu chamava de peso cru, que na verdade era o peso líquido também, na é verdade? É o peso que vai para a panela, é o peso líquido. Vocês podem ver isso no vídeo anterior, tá lá, tá bom? Então é o somatório dos pesos líquidos, tá? Por que somatório, pessoal? Porque eu tenho mais de um insumo. Então todos esses insumos eles vão ser pesados de forma crua, não é verdade? E vão para eu poder ter a relação com o prato cozido, porque ele vai ser cozido com todos os insumos juntos. Portanto, eu tenho que ter a relação do peso do prato pronto, que é o RT, o rendimento total, e o somatório de todos os pesos líquidos de todos os insumos. No caso aqui, a gente tem o arroz, então eu tenho o somatório de PLs é o quê? 505 gramas, que são 500 gramas de arroz, mais 5 gramas de sal, beleza? Então a gente tem 505 gramas. O RT, depois que eu fiz esse arroz, o RT pesou, eu testei, né? O RT pesou 1 kg 150 gramas, tá bom? Então o meu fator de cocção ele foi o quê? O RT dividido pelo somatório dos pesos líquidos. O RT é o quê? 1115, tá errado aqui, tá bom? É 1150, tá? É esse valor aqui, tá? Dividido por 505. Então, o meu fator de cocção, ele vai ser o quê? Vai ser 2,3. Eu achei essa relação. De novo, uma vez que eu encontro essa relação, eu quero saber quanto é que eu vou precisar de arroz cru, que é o somatório de peso líquido aqui, esse valor aqui, para ter 2 kg de arroz pronto.
É a mesma coisa que eu falei para vocês lá. Então só é jogar aqui na fórmula. Se eu já sei que a relação é 2,3, eu jogo aqui, ó, 2,3 é igual RT. Eu quero 2 quilos, então eu vou informar o RT. Eu quero 2.000 gramas, né? 2.000 gramas. 2.000 gramas, né? Dividido pelo somatório de PL que eu não sei, né? Não sei. E aí eu vou achar, nesse caso aqui, eu vou achar o quanto eu vou ter de arroz e quanto de sal, tá? Porque o PL aqui depois também só vai fazer a proporçãozinha aqui, que eu acho o somatório de PL, e eu vou saber quanto vai ser de arroz e quanto vai ser de sal, beleza? Isso não é complicado, pessoal. Se vocês quiserem, podem colocar nos comentários aí, que eu ajudo vocês aí, tá bom? Quem quiser, eu tiro a dúvida aí, que eu na medida que eu for podendo, eu vou respondendo, tá certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, o fator de cocção foi bem maior que 1, né? Deu mais de 2 até, 2,3. Então, indica que houve hidratação do alimento durante a cocção, tá? Então, vocês já devem ter percebido que, às vezes, uma xicrinha de café de arroz cru, né? Ela gera uma panela, dá para 2 pessoas almoçarem, né? Ou 3, às vezes, dependendo da fome, né? Tá bom? Então, isso daí é muito interessante, é muito importante que vocês saibam isso para poder não cometerem erros básicos na hora que vocês forem cozinhar para alguém ou cozinhar profissionalmente. Tem muito profissional que não sabe disso, tem muito profissional que eu já vi receber reclamação em delivery e tudo mais, reclamação pesada, porque o cara promete um bife de 150 gramas e quando chega lá tem 110, 115 gramas porque o cliente pesa, né? Só que, mas ele estava 150 quando eu pesei antes. Meu amigo, mas você tem que pesar depois. Eu não quero saber quanto ele tinha antes de você chapar ele ou de fritar ele, né? Então, vamos para um parmegiano. Eu quero saber quanto ele tem agora no meu prato. É isso que você tem que vender, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. O conteúdo de hoje foi esse, tá bom? O conteúdo de hoje foi esse aí. Mais uma vez eu peço para você deixar teu like aí, faz a tua inscrição no nosso canal. Nos próximos vídeos aí eu já vou começar a colocar algumas coisas de receitas também, bem legais. Vou ensinar a fazer alguns molhos diversos, algumas coisas assim, começando para vocês irem aprendendo comigo. Quem não sabe? Quem sabe pode se aperfeiçoar ou pode até dar algumas dicas também aí, tá certo? Um abraço, pessoal.